Vai começar agora com emoção, o programa que toca o coração. Palavra da verdade nessa estação. A partir de agora, na Cultural FM, programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra da Verdade. Mesmo quando a estrada parecer deserta, a fé nos guia e a porta está aberta. Na palavra, força pra continuar. Graça e paz da parte do Senhor Jesus seja multiplicada em suas vidas. Já estamos aqui para mais um programa Palavra da Verdade, aqui no nosso estúdio da 96.3, Rádio Cultural FM, Limoeiro, Pernambuco. Estamos no nosso estúdio com o nosso colaborador, o pastor Claudomir Araújo, Elierquim Dias, e no controle de som, Júnior Silva. Boa noite. Mas Jesus, o amor me viu e estendeu-me a mão. Neste domingo, o tema do programa, proposto pela direção, é transformação. No domingo próximo passado, nós falamos de o poder do Evangelho. E a transformação é um dos atributos do poder do Evangelho. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que todas se fizeram novas. Isso é transformação. Amém. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver. Nós vamos passar para o pastor Claudomir, para suas saudações para os nossos ouvintes. Nós queremos agradecer a Deus, amados, por estarmos mais uma vez aqui e podermos acessar o seu coração e poder contar com a sua audiência. Nós queremos que o Senhor abençoe a todos quantos estão em contato conosco nesta noite e que a palavra que vai ser proferida, tudo que vai ser feito aqui, que seja realmente para a edificação de nossas vidas e para a glória de Deus. Elierquim, suas saudações para os nossos ouvintes. Boa noite, graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez para junto levar o Evangelho de Deus com esse tema que é muito bonito e muito bom, transformação. Todos os dias a gente tem que ser transformado e mudado, né, pastor? Amém. Amém. Orar ao Senhor, nós precisamos. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, nós queremos, Pai, tributar a Ti a nossa gratidão por estarmos aqui, ó Deus, reunidos em torno da Tua obra. Ó Deus, queremos declarar a nossa total dependência da Tua soberania sobre nossas vidas e suplicar, ó Deus, que ilumines cada um de nós de forma, ó Deus, que sejamos sensíveis à Tua voz. Que Tu tenhas liberdade, amado Deus, de tratar com cada um de nós que estamos aqui no estúdio, mas também aqueles que estão, ó Deus, ao alcance de nossa voz, que possam ser abençoados, ó Deus, pela Tua palavra, essa palavra que é o poder que Tu tens manifestado, Pai, entre a humanidade, para que assim, ó Deus, nós possamos ser impactados por esse tão grande amor que Tu tens derramado sobre nossas vidas. Permanece conosco, nos inspira, nos ilumina, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra esconde,
O texto que nós vamos ler nessa noite, está escrita no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luzes no céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te terá dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiados pela mão, os conduziram até Damasco. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai até a rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi cerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E disse, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou à casa, impôs-lhe as mãos e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Que o Senhor aplique essa leitura em nossos corações. Amém. A escuridão tenta nos moldar, mas há um chamado, não podemos ignorar. Transforme sua mente, deixe Deus renovar. Uma nova jornada, pronto para começar. Não nos conformemos com este mundo vão. Renovemos a mente em perfeita comunhão. De glória em glória, vamos nos transformar. Na vontade de Deus, aprendemos a andar. A mente
mente renovada, o coração se ilumina no caminho da verdade, a luz nos ensina. Deixamos o passado em Cristo, a redenção, transformados pelo amor, nova criação. Não nos conformemos com este mundo vão, renovemos a mente em perfeita comunhão. De glória em glória vamos nos transformar, na vontade de Deus aprendemos a andar. É na transformação que encontramos paz, um novo ser, uma nova vida se faz. Conforme nos rendemos ao chamado divino, nossa mente se renova em um caminho fino. Não nos conformemos com este mundo vão, renovemos a mente em perfeita comunhão. De glória em glória vamos nos transformar, na vontade de Deus aprendemos a andar. Caminhemos juntos na luz de seu amor, nossa mente e coração transformados pelo Senhor. Deixemos o velho abraçando o novo, na renovação da mente encontramos nosso povo. A mente renovada, o coração se ilumina, no caminho da verdade a luz nos ensina. Deixamos o passado em Cristo, a redenção, transformados pelo amor, nova criação. Não nos conformemos com este mundo vão, renovemos a mente em perfeita comunhão. De glória em glória vamos nos transformar, na vontade de Deus aprendemos a andar. É na transformação que encontramos paz, um novo ser, uma nova vida se faz. Conforme nos rendemos ao chamado divino, nossa mente se renova em um caminho fino. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Cristo me amou e me transformou. Amém. O tema de hoje é um tema muito pertinente, né? Porque nós no domingo próximo passado falamos de o poder do Evangelho. E todos aqueles que aceitam Jesus, ele passa por uma transformação. É uma verdadeira metamorfose. Se a gente for falar em transformação do conceito biológico, nós vamos falar do que é com a semente que a gente joga no campo, né? E ela nasce e brota. E no campo biológico também, nós vemos muita transformação. A lagarta, por exemplo, ela vira uma borboleta, né? Aquele girinozinho, aquele sapinho de rabo vira também um sapo, né? Vira um arrão, um negócio daquela gota. E tudo é transformação. Mas a transformação na vida espiritual, ela tem um efeito muito grande. E a gente tem visto tanto testemunho por aí, né, de vidas que foram realmente transformadas através do poder do Evangelho. Mas em toda a Escritura Sagrada não há um texto, não há uma pessoa que passou por essa transformação tão grande como a do próprio apóstolo Paulo, né? Ele chegou a ver, a escutar, talvez não viu, né? Mas escutou a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Nós já estamos aqui, completo agora nossos estudos com o pastor Claudomir, Eliequim e o irmão Roberto Barbosa. Vamos começar o nosso de destrinchar aqui esse tema, transformar. Pastor Claudomir. De fato, Galvão, esse tema transformação, ele é muito atual. É necessário que se faça uma reflexão a respeito. Sobretudo, eu acho muito feliz a escolha do personagem, Saulo de Tarso, né? Alguém que nós podemos identificar como um religioso típico, camarada muito bem preparado do ponto de vista do conhecimento e da prática religiosa. Ele foi orientado aos pés de Gamaliel, que era um raboni, era um rabi,
um mestre dos judeus, alguém muito preparado. E esse rapaz, desde a sua mais tenra infância, ele foi orientado e foi condicionado a tudo aquilo que a sua religião preconizava. Foi, inclusive, circuncidado, né? Ao 8º dia de nascido, o macho judeu, ele passava por uma operação como que de fimose, né? Na parte do prepúcio, o que era uma marca distintiva para a raça, mas também era uma forma de distinção a respeito da separação para Deus. E aí Paulo passou por todo esse processo, mediante a sua orientação, era um homem da prateleira de cima, podemos dizer, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista religioso. E ele resistiu muito à pregação do Evangelho, à pregação do Cristo, sobretudo o Cristo ressurreto. Porque para a cabeça de um judeu, né, admitir que um outro ser era Deus, que não fosse o Deus a quem ele servia, porque essa é a grande dificuldade, muitas vezes, das pessoas compreenderem a nossa fé cristã. A nossa fé cristã se fundamenta no fato de que Deus, ele é triuno, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui na encarnação, tornando-se Deus, Deus tornando-se homem em Cristo, inclusive o nome Emanuel, quer dizer Deus conosco, né? E Jesus, ele palmilhou durante a sua vida terrena aqui e cumpriu a sua missão, porque havia um preço determinado para o resgate da vida humana, para a remissão da vida humana, que era justamente o preço de sangue. E nenhum de nós, seres humanos, poderíamos pagar esse preço, porque se nós fôssemos levados às últimas consequências, mas mesmo assim estaremos ali na qualidade de devedores. E Jesus, como disse Isaías, o profeta messiânico, ele estava na qualidade de um justo entregue pelos injustos. E ali, quando ele se entrega para a morte, e depois da sua ressurreição, os seus discípulos começam a trazer a mensagem, né, do Evangelho, da nova de que Jesus havia vencido a morte, havia vencido o inferno, havia vencido o pecado, e proporcionava o homem agora um novo nascimento. E o que é que acontece? Paulo, quando recebe essa mensagem, ele se sente agredido e ele começa a perseguir. Inclusive Estevão, ele foi apedrejado aos pés de Saulo de Tarso. As suas vestes foram despejadas aos pés de Saulo de Tarso. E eu imagino a ira que ele estava ali, porque ele, no entendimento dele, eu acredito, meu amado ouvinte, que está ao alcance da minha voz nesta noite, que muitos de nós, como eu era dos tais, podia estar também pensando que estava prestando um serviço a Deus quando passa a perseguir muitas vezes a pregação cristã originalmente. E foi o que Paulo fez. E ali foi necessário que, quando ele foi no caminho de Damasco, o próprio Jesus veio ao encontro dele. E como você estava citando, Galvão, de fato ele diz reiteradas vezes: todos ouviram a voz e viram a luz, mas eu vi ao Senhor. O fato de ter queimado os olhos de Saulo foi porque ele viu ao Senhor. Aquele resplendor da presença de Cristo queimou os olhos dele, de tal maneira que, quando ele teve contato com Ananias, caíram como que escamas dos seus olhos, como fosse um cascão de uma ferida. E ali ele recobrou a sua vista. Então é realmente um exemplo, né, um modelo de transformação. Alguém que vivenciava uma certa convicção e agora, mediante esse encontro com Cristo, ele transforma justamente, intimamente, os valores e a visão de Saulo a respeito da vida, a respeito de si mesmo e a respeito de Deus. Essa transformação, na verdade, só quem sente é quem passa por ela, né? Só quem sente é quem... Às vezes a gente diz uma coisa e a pessoa não acredita, né? Há muitos exemplos aqui na nossa vida mesmo, na nossa cidade, de pessoas que mudaram, assim, mudou da água para o vinho. Mas a transformação do apóstolo Paulo foi muito assim, muito brusca, né? Muito, de uma maneira bem radical mesmo. Ele tinha, na época, tinha 28 anos, era um cara novo, estudado, formado nos pés do professor Gamaliel, que era um dos professores aí bem mestre na lei e na cultura. Além da lei, ele também era na cultura. Nós vamos passar agora a palavra a Roberto. Amém, graça e paz da parte do Senhor. Exatamente. Agora, a transformação, a gente está falando, dando o exemplo de Paulo, mas eu creio que tem milhares ou até milhões de pessoas no Brasil e no mundo que sentiu a mesma transformação de Paulo. Paulo foi de um modo meio brusco, quando ele caiu já cego. Foi uma forma que Deus achou uma forma mais difícil, vamos dizer assim, porque Paulo era conhecido,
brabo, valente e corajoso. Eu acho que foi por isso que Deus olhou e disse assim: eu quero esse cabo aqui, porque ele é determinado. E Deus gosta de homens determinados, mesmo se for para o mal. O cara que é determinado, quando ele tem as decisões na alma dele, às vezes Deus transforma, porque o cara tem determinação. Só que tem pessoas que há uma meia transformação. E essa meia transformação, a palavra de Deus diz que em cima do muro Deus está a ponto de vomitar. Porque a transformação de verdade, ela é de dentro para fora. É a mente. Você não pode ser transformado só de boca. A gente tem que ser transformado de dentro para fora, e a mente ter uma nova visão dessa transformação. Porque se a nossa mente não tiver esta visão de transformação, você vai continuar só disfarçado de transformado e continua com os mesmos expedientes, com as mesmas coisas desagradáveis, e isso é uma meia transformação. Mas eu creio que todos que estão escutando esse programa e os que estão aqui, busquem a cada dia a entender o que é a verdadeira transformação, como aconteceu com o nosso irmão Paulo, com o nosso irmão Eliakim, com o nosso pastor, com o nosso Galvão e milhares de pessoas no mundo inteiro. Irmão Eliakim? Galvão, a transformação de Paulo foi uma transformação que Jesus o transformou. Talvez ele em si, ele não teria até essa vontade de ser transformado, porque ele era zeloso pela lei judaica e ele se mantinha naquela posição, achando que o que ele fazia estava zelando a lei, pelo fato dele ser uma pessoa muito radical. Mas Cristo mudou a vida dele. Foi Jesus que mudou. Ele em si não, foi Jesus que mudou, para ele ser um homem para levar a palavra de Deus. Eu acredito que hoje o Evangelho de Cristo chegou até nós por conta de Paulo, que Deus levantou Paulo para fazer essa obra, para trazer o Evangelho para nós gentios, né? Fui preparado por Deus. Apóstolo dos gentios. Ele aqui, deixa eu pegar aí um gancho aí. Justamente Paulo, ele trouxe a graça para os gentios, porque na lei a gente não tinha valor nenhum, e Paulo trouxe essa transformação. A graça foi trazida por Paulo, por isso que Deus, mesmo na infidelidade, mas você disse uma coisa interessante, que Paulo fazia tudo isso achando que estava agradando a quem? A Deus. É interessante, Roberto, que justamente essa sinceridade que Deus sonda nos nossos corações é que leva Deus justamente a vir ao nosso encontro. Porque Paulo, ele na sua ignorância, ele entendia que estava prestando serviço a Deus. E existem muitas pessoas religiosas que estão ao alcance da nossa voz, que estão fundamentados na sua religião, na sua forma de crer, mas são bem intencionados. Eles estão realmente buscando e pensando que estão servindo a Deus. E Deus certamente virá ao seu encontro. Porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E Paulo buscava de todo o coração. Ele não sabia o que era que ia acontecer com ele, mas a busca dele era sincera. Tanto é que quando ele encontra Jesus, que ele vê Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se identifica com a sua igreja, porque ele estava perseguindo a igreja. Jesus: tu me persegues. E ele diz: dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, lutar contra uma força superior. Tu não tens força para lutar contra Deus. E ele se rende: o que queres que eu faça? Vá lá a Damasco. Aí ele se rende totalmente. E como ainda há pouco a gente estava falando fora do ar aqui, ele passou de perseguidor a seguidor e depois a perseguido, né? Pagando um preço altíssimo agora pela sua nova convicção de fé, pela sua nova vida em Cristo. Pela sua cegueira, ele passou 3 dias cego. 3 dias cego. 3 dias sem comer, foi. Sem comer e sem beber, né? 3 dias até. Mas ele foi encontrado orando. Quando ele estava orando. Até receber a bênção da cura da cegueira. Da cegueira, e agora cegueira está material apto, né? E cegueira espiritual. E agora está apto a pregar o evangelho como ele fez. 3 viagens missionárias a pé, passou muita fome, passou naufrágio, perseguição, e no final da sua vida foi decapitado. Perdeu a sua vida, perdendo também a cabeça. A cabeça. O exemplo de Paulo é extraordinário. Nós também, falando de transformação, quando a gente pede a Deus, pede para que aconteça algo com a gente recebe
através da transformação. Conta-se que Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores, né, pastor? Era o príncipe da pregação do evangelho, não era? Uhum. E diz que um dia um seminário americano onde estudou o grande Billy Graham, diz que eles foram fazer uma visita na casa de Charles Spurgeon. E todos os seminaristas entraram com o professor para ver, né, a sala atrás e tal. Diz que num lugar onde ele orava estavam 2 barrocas. No cimento, na pedra assim, onde ele orava, estavam 2 barrocas. E de repente o Billy Graham, vindo aquilo ali, todo mundo parou, vamos para tal lugar agora. Aí Billy Graham foi olhar e joelhou-se nas 2 barrocas e pediu ao Senhor: Senhor, faz o mesmo comigo que fizeste com Charles Spurgeon, faz comigo. E quem foi Billy Graham? Transformado, né, de seminarista a um dos grandes pregadores do evangelho. Verdade. Okay? Amém. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Ei, você aí. Ei, psiu. É você mesmo. Quer comprar instrumentos musicais barato de verdade? Então vá à Só Som Eletros. Violão, pandeiros, flautas e outros, tudo direto da fábrica. Só Som Eletros também tem as melhores ofertas em caixas amplificadas. Microfones, Só Som Eletros. Tudo de música, tá na Só Som Eletros. Fica na travessa da Câmara Municipal de Limoeiro. Só Som Eletros, tudo de música para você. Casa dos Colchões é a melhor opção. A Casa dos Colchões faz uma grande parceria com as maiores fábricas de colchões, por isso tem o menor preço. Você compra seu colchão pelo preço de à vista e paga em 10 vezes no cartão. Casa dos Colchões vende conforto e garante qualidade para você. Tudo que você precisa com variedade. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões em prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Bora! Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Oh, 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 oh. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Ele deu o céu
meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Ele deu o seu amor. Seu eu quero ouvir o farol mais lindo de São Paulo. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Ele deu o seu amor. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. O próprio apóstolo Paulo, ele na carta aos Romanos, né? Ele no capítulo 12, no versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Essa aí é a transformação da mente, né, pastor? Na realidade, Galvão, diferente do que as pessoas pensam a respeito do Evangelho, não é a adesão a uma religião, é uma transformação de mente. O termo original é metanoia, transformação de mente. O indivíduo, quando ele tem contato com o Evangelho, ele passa justamente a ser transformado interiormente. A sua natureza ela é mudada, né? Por isso que a Bíblia diz que o homem carnal ele não consegue, ou seja, o homem meramente biológico, o homem intelectual, ele não consegue apreender o conhecimento sobre Deus, a não ser quando ele se abre para que o seu espírito possa testificar e o de Deus testificar com ele, para que essas verdades sejam realmente reveladas interiormente para esse homem, né? Conta-se de um intelectual lá de Guarabira, eu labutei lá em Guarabira na obra missionária durante 15 anos, e Osmar de Aquino era um dos intelectuais lá da cidade, e ele criticava muito os crentes, ele se autodenominava como ateu. E ele disse que ele vendo os pregadores, né, fazer uso da palavra, porque entre nós, irmãos, existem pessoas que muitas vezes não têm nenhum domínio da leitura, mas você entrega para ele a Bíblia, entrega a oportunidade para pregar, você escuta uma mensagem diretamente do coração de Deus para o seu coração, porque é um dom. O dom da palavra é uma capacitação especial que o Senhor dá aos seus servos. E ele chegou e criticando e tal, e disse: se eu chegar ali, eu pego e prego naquele púlpito. Aí teve um pastor da Assembleia de Deus lá em Guarabira que o desafiou e disse: manda ele vir. E ele foi num culto ali aqui. E naquele dia, aí convidaram ele para pregar. Ele chegou lá, pegou a Bíblia, mexeu para lá, mexeu para cá, mexeu para lá, mexeu para cá. Falei: me desculpe. Isso aqui só quem entende é você mesmo. E desceu numa atitude realmente de quebrantamento, porque ele percebeu que esse horizonte aqui não é para o intelectual. Existem pessoas que têm uma inteligência, um QI, né? E hoje não se mede mais o QI, por QI, quantidade de inteligência, é multiplicidade de inteligência. Existem pessoas que são fenomenais, mas se não tiver um encontro com Cristo, não se abrir para que Deus faça a transformação de vida em você, você continua sendo um mero intelectual. Dois pontos interessantes é o seguinte: não existe uma transformação se não for uma mudança completa. Quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Quando Paulo
teve aquele encontro com o Senhor, ele se tornou ali uma nova criatura. E ele ainda diz mais, tudo se fez novo. Então a transformação é mudança de vida, de caráter, de personalidade em todos os sentidos, no seu caminhar, no seu deitar, no seu levantar, porque você passa a ser uma pessoa onde a palavra de Deus diz, sede luz e sal da terra. Se você não tem essas características, você precisa urgente de se transformar e se renovar, tanto em espírito como intelectualmente, humanamente, em todos os sentidos, no teu andar, no teu levantar, no teu deitar, nas tuas amizades, na tua casa, no teu trabalho, porque nós representamos o próprio Jesus Cristo. Roberto, é interessante, você tocou num ponto assim, crucial, certo? A questão do apego aos princípios. Quando nós nos permitimos transformar interiormente, o que prevalece não são nossas conveniências, não são nossas preferências, não são nossas vontades, mas os princípios estabelecidos por Deus. Porque princípio, o que é um princípio? É um valor imutável, inegociável, eterno e absoluto. O princípio não muda. Então, na realidade, você ser honesto enquanto cristão não é uma questão de virtude, é uma questão de obrigação. Ser leal e fiel aos seus compromissos, à sua esposa, aos seus amigos, leal no seu trato comercial, não é uma virtude. Não é obrigação, não. É uma questão, né? É uma questão de obrigação. Mesmo, Você tem que viver dessa maneira, como você diz, somos sal e somos luz. Torna-se natural isso. Torna-se uma coisa, deveria ser. Muito embora nós saibamos que tem gente se escondendo por trás do Evangelho. A Bíblia diz que inevitável é que venham os escândalos, mas maldito é aquele pelo qual vier o escândalo. Porque o Deus a quem nós servimos, ele contempla todas as coisas. Então não adianta sermos diante de Deus como que estivéssemos nos escondendo. O salmista já tratou sobre essa questão da onipresença, onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas, não é verdade? E o próprio Paulo, né, lá no 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. E eis que todas se fizeram novas. Amém. Ô Galvão, você começou falando, e eu achei interessante que tu falou sobre a lagarta e a borboleta. Quando a pessoa está na condição de lagarta, geralmente a turma tem um repúdio, acha nojenta a lagarta, mas quando passa a ser uma borboleta, aí a coisa é diferente, né? E eu acho que a transformação tem que ser nas nossas vidas, tanto na vida secular como na vida espiritual. Temos que permanecer tendo transformação. A transformação é necessária. E diária, né, Eric? E diária. Porque se não houver transformação, a gente fica. Eu posso considerar assim, eu como comerciante, eu sempre estou mudando. Sempre há uma experiência para a gente mudar e fazer sempre coisas novas. Geralmente, a gente tem que mudança, né? Jesus disse assim: quem diz o povo é que eu sou? Como eu estou fazendo o evangelho, eu estou anunciando. Questão de mudança. E nós temos que mudar, tanto no lado espiritual como no lado material. Se você canta, cante melhor. Se você prega, pregue melhor. Isso aí. Se você toque melhor. Porque tem que haver na nossa vida transformação e mudanças. Inclusive, ele aqui, essa transformação ela tem que ser visível, porque a gente vive numa sociedade que nós que somos e servimos a Deus, a gente é observado. Todo mundo pode errar, mas se um homem de Deus ou uma mulher de Deus acidentalmente erra, todo mundo vai jogar aquela pedra, inclusive os próprios cristãos. Então, nos esforcemos a cada dia, a cada instante, para manter esse equilíbrio espiritual, representando Roberto, o nosso Deus. Em saudosa memória, o pastor Salatiel, ele foi meu primeiro pastor, foi meu pai na fé, já dorme no Senhor, e ele dizia o seguinte: vocês são a Bíblia dos não crentes. O cara não tem uma Bíblia para ler, nunca leu a Bíblia, mas ele lê a Bíblia na tua vida, na vida de Galvão, na minha pessoa, vida. Né? Quando você faz qualquer coisa, e crente pode fazer isso, e crente pode fazer aquilo, porque ele cria melhores expectativas a respeito de você. E eu quero dizer que essa transformação é importante, é boa e agradável. E há paz interior. Então você
que ainda está com dúvida dessa transformação, abrace ela hoje e você vai ver a felicidade da parte do Senhor. Amém. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Nós estamos voltando com o programa Palavra da Verdade, falando de transformação. Estamos aqui nos estudos com o pastor Claudomir Araújo, pastor da congregação Ágape, aqui em Limoeiro, quem vai trazer a reflexão dessa noite. Amado ouvinte, nós escolhemos, né, orientados pelo Espírito Santo de Deus, o que nós podemos ler na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e os versos 1 e 2, que dizem o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos, nós estamos tratando sobre o tema transformação, e nada mais oportuno e apropriado do que nos utilizarmos da lavra do próprio personagem que nós escolhemos nesta noite, né? O personagem que foi escolhido pelo programa foi o apóstolo Paulo, como sendo um referencial de transformação. Ele que tem toda uma bagagem, toda uma formação, foi nutrido, gerado, instruído, orientado na cultura judaica, de mãe judia e pai gentil, né? Esse rapaz, ele teve a felicidade de ser muito bem orientado, muito embora a partir da sua religião, de forma, assim poderíamos dizer, inflexível, né? Por conta justamente de todo o rigor. E aí eu quero dizer a você que a religião, seja ela qual for, ela é impotente para assistir o homem do ponto de vista da sua salvação, da sua reconciliação com Deus, porque a religião, como o próprio termo diz, é religação, religar, né? Então é muito mais uma tentativa, um esforço humano no intuito de se adequar
ao relacionamento com o transcendente, com o divino, do que propriamente algo vindo da divindade. No entanto, o Evangelho é a divindade vindo em busca, procurando estabelecer um relacionamento com o homem. Na religião você busca Deus, no Evangelho Deus lhe busca. E Paulo foi encontrado dentro dessa perspectiva do Evangelho. Porque, como dizíamos aqui, era alguém que tinha realmente uma busca sincera pelo encontro com Deus. E Deus promoveu esse encontro, quebrou toda a sua resistência. Naquele momento ali ele se sentiu totalmente nas suas condições, como nós de fato somos. O ser humano é frágil, o ser humano é débil, é limitado, e foi assim que Paulo se sentiu. Mas Deus havia escolhido Paulo para uma missão especial, a missão de ser apóstolo dos gentios. E agora ninguém mais seria tão bem qualificado como Paulo, sendo ele representante dos dois segmentos, do segmento judeu, por parte da sua mãe, segmento do povo de Israel, e do segmento gentílico, por parte do seu pai. E ali ele pode sintetizar essa formação em ambas as situações, e agora ele, que eu creio ser um personagem especialíssimo dentro da economia, da construção literária da revelação de Deus para a humanidade, ninguém mais dentro do Novo Testamento trouxe uma contribuição tão grande quanto Paulo. São 13 cartas que ele escreveu, são 10 cartas universais e 3 cartas pastorais, diretamente para pessoas que ele estava orientando e preparando para a sucessão no ministério pastoral. E aqui, de maneira muito apropriada, ele trata com a igreja de Cristo em Roma, escrevendo aos romanos. E nós sabemos, amados irmãos, que a conjuntura daquele momento histórico para Roma era por demais deturpada. Nós sabemos das práticas, tanto questão da corrupção, questão da sexualidade, a questão dos relacionamentos, tudo isso implicando dizer que a humanidade ela estava seguindo o seu curso de degeneração. E Jesus, irrompendo justamente a história humana, ele conviveu com a humanidade durante todo aquele seu período aqui de vida terrena, e após a sua morte e ressurreição, consolida-se assim a revelação em Cristo da sua salvação, que se constitui no Evangelho, que é o poder de Deus que transforma o ser humano, que entra em contato com essa verdade revelada e se rende diante dessa verdade, Porque na realidade, irmãos, é oportuno dizermos que enquanto seres humanos nós somos submetidos a N informações, principalmente agora na era da informática, da internet, da cibernética e tudo que nós temos experimentado enquanto evolução humana, nós estamos sendo bombardeados toda hora por N informações. E é importante que você tenha critérios para avaliar essas informações. E nós temos aqui a revelação de Deus, Eu dizia na semana passada que o nível de conhecimento humano mais elevado é o conhecimento teológico, porque você precisa ter uma atitude de fé diante de um conhecimento revelado. E aqui foi o que Paulo fez, ele se rendeu diante de Deus. No encontro com Cristo, eis que queres que eu faça. E eu sugiro que você nesta noite, se encontrando com essa verdade revelada de Deus, que Deus em Cristo, Ele te ama, Ele se identificou contigo, Ele assumiu o teu lugar na cruz do Calvário, derramou o seu sangue inocente, mas Ele não foi vencido por essa morte, Ele, pelo contrário, Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno e nos assegura a vida eterna, porque Ele ressuscitou dos mortos. E Ele é o Senhor da vida de Saulo, como é o Senhor da minha vida, da sua vida, e quer ser o Senhor da vida de tantos quantos vêm encontrar-se com Ele. Por isso o apelo de Paulo, escrevendo ao povo de Roma, aqueles que se converteram em Roma: rogo-vos, um rogo, meu irmão, é um apelo veemente, é você pedir de coração: meu irmão, pelo amor de Deus, apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, que a sua vida seja realmente de permanente adoração a Deus, Ele aqui estava falando aqui de vida secular, mas me permita ele aqui fazer essa observação: o cristão que se entrega a Jesus, ele não tem vida secular, a vida dele é santa. Lá no seu comércio, ele aqui, você está atuando para a glória de Deus. No seu trabalho, como você foi perito, Galvão hoje está aposentado, mas
deveria atuar para a glória de Deus. Roberto também na sua atividade, eu nas minhas atividades, que tudo que façamos seja para a glória de Deus. Esse é o apelo de Paulo. E não vos conformeis, ou seja, não tome a forma desse mundo. Como é que esse mundo está, meus irmãos? Está totalmente degenerado, está sem rumo. Mas aquele que está nas mãos de Cristo, ele está seguro, porque ele diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós precisamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e só podemos fazê-lo na dependência dele, numa entrega total e sem reservas de nossas vidas, de tudo que somos e que temos, que seja para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Voltando com o programa Palavra da Verdade, a palavra agora foi explícita. Você, se o Espírito Santo tocou no seu coração, você faça a sua decisão. Aceite Jesus como seu Salvador e seja muito feliz. Procure uma igreja não muito perto da sua casa, mas uma igreja onde Cristo seja realmente o centro. Nós queremos mandar Paula Lopes, lá no Alto São Sebastião, a irmã Alexandrina Coelho em Gamileira, irmã Luci, Genival também no bairro João Ernesto, a família Vieira, Silvio Vieira, Elias Vieira, pastor Isaac, da Igreja Batista do bairro João Ernesto. Mandar também um abraço para Bernardo Freire, o ex-vereador Galo, né? Dona Elna, também no bairro José Fernando de Salsa, ali, escutando o programa Palavra da Verdade. Também os irmãos César, Patrícia e Vitor, eles são da Assembleia de Deus aqui de Limoeiro. Ricardo Martins, o Ótica, também lá no Alto São Sebastião, um abraço para vocês. Jeová Santiago, irmão Nilson Moda e família, um abraço a todos vocês. O diretor do rádio também, o nosso Alexandre Queralvo, né? Um abraço para você e sua família, Deus abençoe. Em Machados nós temos o nosso irmão amigo do Café com Fé, Antônio Santiago, a sua irmã Valdete Santiago e Petrônio, também estão na escuta do programa Palavra da Verdade, e muito obrigado pela sua audiência. Feira Nova também tem o pastor Flávio Conte e o pastor Marco Antônio, são da Igreja Batista, uma de Cachoeira e outra da cidade de Bela Vista também, lá em Feira Nova. Em Bom Jardim, o pastor é o nosso irmão Marcos Valério e o pastor Francisco. Em João Alfredo, o pastor Eliel, também na escuta do programa Palavra da Verdade. Carpina, no Lagoa do Carro, a diaconisa Ana Maria, também na escuta do programa. Um abraço, Deus te abençoe grandemente. Carpina, a irmã Edileuza Albuquerque, Carlos Isai, toda a Igreja Assembleia de Deus de Carpina, um grande abraço para vocês também. Em Carpina também o diácono Hamilton Costa, da Igreja Batista Convicção. Todos na escuta do programa Palavra da Verdade, e muito obrigado pela audiência, pastor Claudomir. Rapaz, está aumentando o número de pessoas pedindo alô, viu? A irmã Luísa, minha esposa, Biína, minha cunhada, Jaci e Guidinha, aqui no Alto São Sebastião, Jean, Márcio, Cristina, Cristiane, minha irmã, pastor Clodoaldo, Velho do Fiteiro, Marisete, aí vizinha de Biína, o pastor Zé Maria, irmã Luizete, lá em Araucária, Paraná, né? Carlinhos também em Guarabira, pastor Clodoaldo, meu irmão, de toda a Igreja Batista Memorial, a Lia aqui do lado, né, da rádio, que tá também, Lia Oliveira. Um abraço para todos vocês, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Olha, falando no Paraná, tem um casal também lá no Paraná, em Curitiba, o nosso irmão Sandro Roberto e a irmã Regina, também estão na escuta do programa Palavra da Verdade. Um abraço para vocês, Deus abençoe grandemente. E no Rio de Janeiro tem Valdeci Rodrigues. É ali aqui? Ô Galvão, tem muita gente aí ligado no programa, né? Mas eu quero mandar um abraço e um beijo para minha esposa Sema. Aí tá certo. Eu quero mandar pro meu filho Júnior, Elierquim Júnior, que tá ligado no programa todo domingo, ele tá ligado. E para o meu netinho, e para minha netinha, né? Para Mateus e Laura, que tá também ligado ouvindo o programa. Amém? Amém. Roberto? Amém, glória a Deus. O que me deixa feliz é que temos mais de 40 cidades aqui em Pernambuco na escuta, né?
mais de 40 cidades ali aqui. Então isso é muito gratificante saber que milhares de pessoas estão escutando aqui em Pernambuco este programa maravilhoso. Eu quero mandar um abraço todo especial para o ex-prefeito de Santa Cruz de Capibaribe e deputado estadual, profeticamente falando, que é o nosso Fábio Aragão, e sua esposa, dizendo que o nosso programa está à disposição para você vir um dia aqui pregar a palavra de Deus. É um homem de Deus, muito abençoado. E também o pastor Antônio e a esposa de Santa Cruz do Capibaribe também, e o presbítero Xavier, que é hoje assessor de um vereador em Santa Cruz e presbítero da Igreja Assembleia de Deus. E também um abraço todo especial e a paz para o pastor Roger Fuentes, dos Estados Unidos. Então um abraço a todos, que Deus abençoe poderosamente. Amém. E fechando aqui, eu quero convidar você agora. Às 19 horas nós estamos começando o nosso culto de louvor e gratidão na nossa Igreja Batista aqui, em frente à FM. A IBL, né, Alequim? Você hoje é convidado para ouvir a palavra de Deus e na quarta-feira o culto de oração. Olha, e mandar um abraço também para Garanhuns, para o pastor Marcelo Costa, também na escuta do programa. Um abraço para o pastor Marcelo. Vamos orar, encerrando mais uma edição do programa Palavra da Verdade. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, por tudo que vivenciamos aqui nesta noite. Queremos, ó Deus, suplicar, ó Deus, por nossas vidas e por nossas respectivas famílias, bem como também, ó Deus, por todos aqueles que nos ouvem, que estão ao alcance de nossa voz. Ó Deus amado, derrama da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia sobre todas as vidas, sobre o nosso país, Pai, que tem vivido momentos tão difíceis, tão convulsionados, amado Deus, por N posições extremas, mas que a tua graça, que o teu amor sejam manifestos e a tua justiça, Pai, seja estabelecida. Amém. Permaneça abençoando nossas vidas, esse programa, Pai, que possamos continuar na tua dependência, amado Deus, sendo bênçãos para aqueles que estão ao alcance das ondas desse rádio. Permanece, ó Deus, abençoando a vida de Elerquim, da vida de Jeová, a vida de Galvão, Roberto. Todos nós fazemos Café com Fé, ó Deus, que possamos ver também haver uma convergência de pessoas interessadas em participar da nossa comunhão, mas também de conhecer a tua palavra. Amém. Permanece nos abençoando, nos dá uma semana de paz na tua presença, na tua dependência. Abençoa também, ó Deus, Júnior aqui no controle de som, também a sua família. Nós queremos apresentar, amado Deus, nossas demandas, entendendo que tu és o Deus soberano do qual nós dependemos. Permanece conosco, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você ouviu na Cultural FM o programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Vai dar tudo